Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2023. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 98. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto, quente, e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura P versus T estão representadas pelo gráfico. Então vamos lá. Durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus. Significa que a transformação é isocórica. E também a quantidade de ar no seu interior. Então o número de mols também se mantém constante. O gás é um gás perfeito, né? O ideal. Numa transformação isocórica, a volume constante, a pressão e a temperatura de um gás são diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura diminui, a pressão também diminui. É a lei de Charles. Então aqui, por exemplo, a temperatura diminuiu e a pressão se manteve constante na letra A. Porque quando a temperatura aqui é T0, a pressão é P0. Quando a temperatura é T, nesse ponto aqui, ela é P0 também, tá vendo? Então significa que a pressão se manteve constante, ó. Quando é T0, ela é P0. Quando é T, ela é P0 também. Então a letra A não serve. Essa aqui, pelo mesmo motivo, também não serve. Aqui, quando a temperatura diminui, a pressão está aumentando, tá vendo? Está subindo, também não serve. Quando a temperatura diminui, a pressão aumenta. Então a resposta pode ser a letra E. Quando a temperatura diminui, a pressão diminui também. Porque tanto a temperatura quanto a pressão são diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra diminui também. Resposta letra E. Muito obrigado.